E nos próximos capítulos da novela Renascer, Zé Inocêncio finalmente vai conseguir ler a carta de Marianinha para Maria Santa. Após pensar muito se deveria fazer isso ou não, e vai acabar descobrindo um segredo terrível da família de Maria Santa, além do verdadeiro motivo que fez Marianinha brigar com o pai e sair daquelas terras. Esse segredo também vai explicar as origens de Teca e vai causar uma reviravolta surpreendente na reta final da novela. O coronel vai ficar horrorizado com aquilo que lê e acaba tendo uma conversa pra lá de emocionante com Teca, Inácia e Rachid. Teca vai afirmar que o que está escrito na carta de Marianinha explica as visões que teve assim que chegou na fazenda. E Zé Inocêncio diz: "Eu lamento muito não ter conseguido ajudar a Marianinha, mas eu fico muito feliz que ela lhe encontrou, Rachid. Ela estava querendo contar toda a verdade para Maria Santa nessa carta. É uma pena que não conseguiu." Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Norberto encontrar a carta de Marianinha nas coisas de Rachid e entregar para Zé Inocêncio. O coronel vai se recusar a aceitar a carta, mas depois de refletir um pouco sobre o assunto, vai pegar a carta com Norberto, pois não vai se aguentar de curiosidade. Mas a verdade é que Zé Inocêncio ainda vai ficar em dúvida se deveria ler a carta de Marianinha ou não. Até que Inácia se aproxima do coronel, ao perceber a aflição do homem, e fala: "Você está nessa agonia toda porque não sabe se tem que ler a carta de Marianinha ou não, não é?" Zé Inocêncio passa a mão na cabeça e responde: Inácia, é que eu não sei se isso é certo. Rachid disse que não era para eu ler, porque a carta era destinada a Maria Santa." Inácia sugere: "Mas acontece que Maria Santa não está mais entre nós. Já tem muito tempo. E se você quer saber a minha opinião, eu acho que Dona Marianinha ia querer que você lesse essa carta se tivesse aqui, já que a irmã dela não está mais nesse mundo." Zé Inocêncio comenta: "Será mesmo, Inácia? A verdade é que eu tenho medo do que possa encontrar nessa carta, ainda mais depois de tantos boatos que saíram sobre Marianinha." Inácia retruca: "Mas você, mais do que ninguém, sabe que não deve acreditar em todos os boatos que dizem, e até porque nem todos eles são verdade. Melhor você ler essa carta de uma vez antes que seu Rachid venha atrás de você, isso sim." Zé Inocêncio olha para a carta que está em cima da mesa e sente um arrepio percorrer a sua espinha só em pensar no que está escrito ali. Até que Teca chega na sala e acaba ouvindo o final do que Inácia disse. A menina olha para os dois e pergunta: "De que carta vocês estão falando? Da carta de Marianinha para Maria Santa?" Inácia olha preocupada para Teca e Zé Inocêncio responde: "Essa mesma, Teca. Eu peguei ela com o seu Norberto para saber o que a irmã de Maria Santa queria tanto dizer para ela, mas não conseguiu fazer isso em vida." Teca sente um aperto no peito ao ouvir aquilo e entra em uma espécie de transe. Ela fala: "Marianinha escreveu essa carta em um momento de paz em sua vida, em um dos poucos momentos que se sentiu feliz. Mas ela contou uma coisa terrível que aconteceu em seu passado." Zé Inocêncio e Inácio ficam impressionados com o que Teca fala. E Inácia pergunta: "Do que você está falando, Teca?" Em transe, Teca responde: "Tô falando de Marianinha e de tudo que ela queria falar com Maria Santa. Ela queria falar sobre um segredo da família delas, um segredo que só Marianinha sabia." Zé Inocêncio fica impressionado ao ouvir aquilo e comenta: "Um segredo? Mas que tipo de segredo? Marianinha escondeu alguma coisa?" Teca responde: "Marianinha não escondeu. Ela foi impedida de falar a verdade desde sempre. Mas agora com essa carta, isso vai mudar e todo mundo vai ficar sabendo da verdade." Uma lágrima escorre dos olhos de Teca logo após dizer isso.
e ela sai do transe na hora, sendo amparada por Inácia, que impede que a menina caia. Zé Inocêncio fica bem impactado com as coisas que Teca fala sobre Marianinha e olha para a carta em cima da mesa de novo. Inácia olha para Teca e pergunta: "Está tudo bem com você, Tequinha?" Teca limpa as lágrimas e responde: "Está sim, eu senti uma sensação muito estranha aqui dentro. Era como se eu pudesse sentir a dor da Marianinha, sabe?" Inácia abre um sorriso amarelo e comenta: "Eu sei sim, meu bem. Isso aí é o seu dom falando. Eu já lhe disse que você é uma pessoa muito especial e que veio para essa terra com uma missão muito bonita." Teca fica tocada pelas palavras de Inácia e dá um abraço nela, enquanto agradece por toda a ajuda que vem recebendo desde que chegou. Teca comenta: "Eu ainda não sei controlar esse dom. Só sei que o que eu senti aqui foi muito forte." Inácia confirma com a cabeça e tenta acalmar Teca, enquanto Zé Inocêncio pega a carta de Marianinha com as mãos e fala: "Então quer dizer que aqui a Marianinha está falando a verdade. Mas que verdade será essa, meu pai?" Inácia comenta: "Eu acho que depois dessa, você precisa ler essa carta de uma vez por todas, coronel." Zé Inocêncio confirma com a cabeça e fala que, pelo visto, não vai ter saída. Enquanto isso, na vila, Rachid vai até a venda de Norberto para que possa conversar com ele sobre a carta de Marianinha. E Norberto tenta desconversar, mas não adianta. Rachid retruca: "Só pode ter sido você que pegou a carta de Marianinha. Porque só você sabia onde que eu guardava? Me fala logo." Norberto tenta mudar de assunto e responde: "Mas eu lhe juro que eu não fiz nada demais, seu Rachid. Isso eu posso lhe garantir." Rachid cruza os braços e fala: "Não adianta negar. Eu só quero saber se essa carta ainda está com você, ou se já levou para Zé Inocêncio." Norberto revira os olhos ao ouvir aquilo e percebe que realmente não vai ter escapatória nenhuma, e confessa: tá bem, eu falo a verdade. Então, eu realmente peguei a carta de Marianinha e entreguei para Zé Inocêncio." Rachid cerra os olhos e fala: "Nós tínhamos certeza que você tinha feito isso." Norberto fica um pouco sem graça e afirma: "Aí você vai me desculpar, seu Norberto, mas eu achei que ele tinha o direito de saber o que está escrito naquela carta. Marianinha queria mostrar para Maria Santa, só que ela não está mais aqui. O Zé Inocêncio é a pessoa mais próxima de Santinha aqui na terra." Rachid desvia o olhar ao ouvir aquilo, mas mesmo concordando com o que Norberto fala, ele retruca: "Acontece que eu prometi para Marianinha que ninguém mais iria ler aquela carta. Mas tudo bem, eu vou lá naquela fazenda agora mesmo." Norberto tenta fazer Rachid mudar de ideia, até mesmo para ele não atrapalhar Zé Inocêncio de ler aquela carta. Mas nada faz o libanês voltar atrás, e ele pega o seu carro em direção à fazenda de Zé Inocêncio. Enquanto isso, Zé Inocêncio então abre a carta de Marianinha, com as mãos um pouco trêmulas, enquanto diz: "Vamos ver o que está escrito nessa carta." Teca e Inácia ficam do lado do coronel e estão tão ou mais curiosos do que ele para saber toda a verdade. Inácia coloca a mão no peito e comenta: "Finalmente vamos descobrir o que Marianinha queria tanto falar para Maria Santa." Teca confirma com a cabeça, um pouco nervosa com essa situação toda, enquanto Inácia segura em sua mão. Zé Inocêncio então coloca os seus óculos de leitura e começa a ler: "Minha querida Maria Santa, eu sei que tem muitos anos que a gente não se vê e que não temos notícia uma da outra, mas saiba que eu nunca deixei de pensar em você. Eu estou casado agora com um homem que me ama muito. Eu espero que você tenha conseguido formar a sua família também." O coronel se emociona com aquelas palavras que Marianinha escreveu e olha para Teca e Inácia, que também estão bem emocionadas. Zé Inocêncio então volta a ler a carta.
Eu lhe escrevo essa carta para que você possa saber que eu estou bem. E também porque eu quero lhe contar o motivo de Paim ter me expulsado de casa. Eu sei que muita gente fala que ele fez mal para mim. E eu engravidei por causa disso. Mas a verdade é que não foi ele que me desgraçou a vida. E eu não consegui dizer isso na época. E isso me consumiu por dentro até hoje. Por isso que eu quero lhe contar. Zé Inocêncio arregala os olhos em choque ao ler aquilo. E comenta. Então quer dizer que aqueles boatos do boi bumbá era tudo mentira. Teca fica emocionada com aquilo. E Inácia comenta. Então era essa verdade que Marianinha queria dizer. Zé Inocêncio então volta a olhar para a carta e continua. Desde que eu comecei a ajudar a manhã na limpeza da casa de Dona Nena e de seu Belarmino, eu notava que aquele coronel maldito ficava me olhando. Foi ele que me atacou. Foi por causa dele que Painho ficou furioso e me botou para correr de casa com o bucho cheio. Mas graças a Rachid que eu conheci na estrada, nada de mais grave aconteceu comigo e pude refazer a minha vida. Estou muito aliviado em poder te contar toda a verdade nessa carta. Queria que fosse pessoalmente, mas pelo menos agora você já sabe da verdade. Lhe peço também para não guardar raiva de Paim. Eu sei que o que ele fez foi terrível, mas pior mesmo é aquela miséria do coronel. Zé Inocêncio termina de ler aquela carta com os olhos arregalados e completamente em choque com o que acabou de descobrir sobre Marianinha. O coronel então comenta: mas eu não posso acreditar numa coisa dessas. Então quer dizer que quem fez mal para Marianinha não foi o pai dela, foi o desinfeliz do Belarmino. Com uma mão no peito, Inácia fala: eu sempre achei que tinha alguma coisa de errado nessa história. Então agora tá explicado. Coitada dessa menina, teve que lidar com uma coisa dessas. Ainda bem que ela encontrou seu Rachid. Zé Inocêncio concorda com a cabeça, até que algo terrível passa na cabeça de Teca, que faz a menina regalar os olhos só em pensar. Teca então comenta: mas então, se o filho que Marianinha esperava era meu pai, e se ela engravidou de Belarmino, quer dizer que eu sou neta de Belarmino que nem Mariana? Zé Inocêncio e Inácia se olham horrorizados com isso, e ela fala: misericórdia, eu não tinha pensado por esse lado. Mas então é verdade. O coronel comenta: eu nunca queria imaginar uma coisa dessas. Mas é nessa hora que Rachid entra na fazenda do amigo e acaba ouvindo a conversa dos três sem querer. Com um olhar preocupado, Rachid comenta: então era isso que estava escrito na carta de Marianinha? Que Belarmino que atacou ela e que Teca tem relação de sangue com ele. Os três ficam surpresos com a chegada dele. E Zé Inocêncio pede: olhe, Rachid, me desculpe por ter lido essa carta de Marianinha, mas quando Norberto veio me trazer, eu confesso que não consegui me segurar. Rachid abre um sorriso amarelo e comenta: tudo bem, agora nós sabe tudo. E vendo o conteúdo dessa carta, talvez seja até bom que ela tenha sido lida. Assim não tem mais nenhum boato envolvendo Marianinha. Zé Inocêncio responde: nesse ponto você tem razão. Vai ver, foi por isso que Marianinha quis escrever essa carta para Maria Santa, para resolver de vez todos os boatos. E por que guardou isso uma vida toda? Rachid sorri e comenta: Marianinha vivia muito angustiada por causa desse passado dela. Mesmo com gente super feliz, era como se fosse uma sombra, sabe? Zé Inocêncio confirma com a cabeça. E Inácia aproveita, deixa e afirma: mas agora essa sombra passou. E o que Marianinha queria foi feito. A verdade veio à tona e explicou muita coisa. Teca confirma com a cabeça e responde: e como? Agora eu entendo porque eu tinha aquelas visões na casa de tia Morena quando eu cheguei aqui. Porque lá que era a casa de Belarmino quando Marianinha estava por aqui. Inácia fala: sim, a gente não tem ideia de como essa menina deve ter sofrido ali.
Teca confirma com a cabeça e responde: é por isso mesmo que os meus voinhos de coração sempre vão ser vocês dois. Eu não quero saber se sou neta de Belarmino ou não. Ele nunca vai ser meu voinho de verdade. Zé Inocêncio e Rashid ficam emocionados com a declaração de Teca e dão um abraço apertado na menina, enquanto Inácia apenas observa a cena com lágrimas nos olhos. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.